Bom dia, turma! Prontos para a nossa videoaula? Então, turma, essa aula de média e estatística, nós vamos falar agora sobre média aritmética. Observe no quadrinho o seguinte. Eu li que as famílias, em média, assistem 7 horas e meia de TV por dia. É o filho falando para o pai. Aí, a mamãe diz que ela não vê TV enquanto eu estou na escola. Sendo assim, o que eu chego da escola às 15 horas, eu deveria poder assistir TV direto até às 10h30, certo? Aí o pai diz, errado, você quer que a gente fique abaixo da média? Então o filho pergunta para o pai, faz uma indagação, tendo em vista a média aritmética de quantas pessoas assistem TV por dia. E ele quer compor essa falta que a mãe dele não assiste a TV, suprindo essa quantidade no horário, para poder atingir a média nacional. O critério da professora Eliette. A professora Eliette de língua portuguesa calculou as médias de seus alunos no primeiro bimestre usando o seguinte critério. Adicionou as notas de 3 provas com a nota de um trabalho e dividiu o resultado por 4. Alexandre tirou 6,0, 4,5 e 7,0 nas provas e 7,5 no trabalho, com a média que ele ficou. Aí observe, somamos 6,0 mais 4,5 mais 7,0 mais 7,5 e dividimos por 4 porque são 4 notas. Logo teremos 25,0 dividido por 4, a média aritmética 6,25. Então Alexandre ficou com a média de 6,25. A média aritmética de n números reais é um número que se obtém adicionando os n números e dividindo o resultado por n. Aí observe que nós temos 6,0 mais 4,5 mais 7,0 mais 7,5 igual a 25,0. Logo, a média aritmética é como se nós somássemos 6,25 4 vezes. Encontraremos também o valor de 25,0. Média ponderada. O critério do professor Antônio. O professor Antônio de História aplicou 2 provas e propôs 2 trabalhos. A média bimestral foi calculada assim. Ele adicionou as notas de cada trabalho multiplicadas por 2 e com as notas de cada prova multiplicada por 3 e dividiu o resultado por 10. Alexandre tirou 6,0 e 7,0 nos trabalhos e 4,0 e 5,0 nas provas. Com que média ficou? Então vamos calcular 6,0 vezes 2, mais 7,0 vezes 2, mais 4,0 vezes 3, mais 5,0 vezes 3, tudo isso dividido por 10, pois é a soma de cada peso de cada nota. Então teremos 12,0 mais 14,0 mais 12,0 mais 15,0 dividido por 3. Um total de 53,0 dividido por 10. Logo, teremos uma média ponderada de 5,3, a média que Alexandre ficou. A média ponderada de n é um números reais e um número que se obtém multiplicando cada número pelo seu peso, adicionando esses produtos e dividindo o resultado pela soma dos pesos. O salário médio. No supermercado trabalham supervisores, caixas e auxiliares, entre outros funcionários. Se o supermercado emprega 4 supervisores e paga cada um R$ 2.850 por mês, 20 caixas cujos salários de cada um é R$ 1.800 e 40 auxiliares que ganham cada um R$ 975 por mês, qual é o salário médio desses funcionários? Vamos calcular a média aritmética de 4 números iguais a 2.850, outros 20 números iguais a 1.800 e 40 números iguais a 975. Logo, teremos 4 parcelas de 2.850, 20 parcelas de 1.800, 40 parcelas de 975, um total de 64 parcelas. Esse cálculo pode ser escrito da seguinte maneira: 4 vezes 2.850, 20 vezes 1.800 e 40 vezes 975, dividido por 64. Este conteúdo está na página 158. Chegaremos ao mesmo resultado se fizermos a medida ponderada dos números de 2.850, 1.800 e 975, com os pesos 4, 20 e 50, respectivamente. Fazemos o cálculo e obteremos 4 vezes 2.850
mais 20 vezes 1.800, mais 40 vezes 975, dividido por 4 mais 20 mais 40. Logo, teremos 11.400 mais 36.000 mais 39.000, dividido por 64. Teremos 86.400 dividido por 64, que é igual a 1.350. Portanto, o salário médio desses empregados do supermercado é de R$ 1.350 por mês. Quando precisamos calcular a média aritmética de muitos números, entre os quais aparecem números repetidos, podemos considerá-la uma média ponderada. Os números de 2.850, 1.800 e 975, com os pesos 4, 20 e 50, respectivamente. Fazemos o cálculo e obteremos 4 vezes 2.850, mais 20 vezes 1.800, mais 40 vezes 975, dividido por 4 mais 20 mais 40. Logo, teremos 11.400 mais 36.000 mais 39.000, dividido por 64. Teremos 86.400 dividido por 64, que é igual a 1.350. Portanto, o salário médio desses empregados do supermercado é de R$ 1.350 por mês. Quando precisamos calcular a média aritmética de muitos números, entre os quais aparecem números repetidos, podemos considerá-la uma média ponderada, em que o peso são as quantidades das vezes de cada número aparece. Vamos interpretar a média. Note que a soma dos salários é R$ 86.400. Se cada empregado ganhasse R$ 1.350 por mês, a soma seria essa, ou seja, a média 1.350 é o que cada empregado ganharia se o total gasto em salários fosse dividido igualmente entre todos eles. Mas, na verdade, nenhum deles ganha 1.350 por mês. A média, portanto, pode ser um número que não ocorre nenhuma vez na realidade. Veja este outro exemplo. Luana, Danilo, Renato e Paola formam um grupo que está elaborado um trabalho de estatística. Luana tem 3 irmãos, Danilo tem 4, Renata tem 2 e Paola tem apenas 1. Qual é a média de irmãos desse grupo de alunos? Observe. 3 mais 4 mais 2 mais 1 dividido para 4 é igual a 10 dividido para 4. A média, 2,5. O grupo de irmãos tem 2,5 de média. Essa afirmação é correta, mesmo que ninguém possa ter 2,5 irmãos. Média geométrica. Vimos que a média aritmética é o número que preserva a soma dos números dados, isto é, cada número for substituído pela média aritmética, a soma deles permanecerá inalterada. O número que preserva o produto dos números dados é chamado de média geométrica. Aqui vamos considerar apenas o número positivo e, porquanto, calcular a média de 2 números apenas. Por exemplo, qual é a média geométrica de 2 e 8? Temos 2 vezes 8 igual a 16. A média geométrica é o número positivo x que coloca no lugar do 2 e do 8. Resulta o número do produto. X vezes x igual a 16, ou seja, x ao quadrado igual a 16. Portanto, x é a raiz quadrada aritmética de 16. X é igual a raiz de 16, que é igual a 4. A média geométrica de 2 e 8 é 4, pois 2 vezes 8 é igual a 16 e 4 vezes 4 é igual a 16. A média geométrica de 2 números reais positivos é um número positivo que se obtém multiplicando os números dados extraídos da raiz quadrada do produto. Se quisermos calcular a média geométrica de 3 números como 20, 27 e 50, por exemplo, precisamos descobrir o número positivo de x. Aí observe, nós temos 3 elementos, então temos x vezes x é igual a 20 vezes 27 vezes 50. Então é correto afirmar que temos x ao cubo igual a 27.000. Sendo que, como nós ainda não fomos para equações, somente trabalharemos no 9º ano, podemos fazer a tentativa por decomposição, onde x é igual a 30, pois 30 vezes 30 vezes 30 é igual a 27.000. Agora, número de usuários da internet. Num país, o número de usuários da internet em 2014 foi 9 vezes o de 2012 e 2016 foi 4 vezes o de 2014. Esta média, quanto aumentou o número de usuários no biênio desse período? Podemos representar assim: 2012 vezes 9, 2014 vezes 4, o número de 2016.
E o número de 2012 é 4 vezes 9. Logo, teremos 2012 vezes x, 2014 vezes x de 2016. Então, o número de 2012 é x vezes x. Então, teremos x ao quadrado igual a 9 vezes 4, que dá 36. X é igual a raiz de 36, que é igual a 6. O crescimento médio foi 6 vezes a média geométrica dos números do crescimento observado e 9 vezes 4 vezes. Portanto, o número de usuários foi a média multiplicada por 6 em cada biênio desse período. O perfil de candidatos de um concurso. Os 1.600 inscritos do concurso público responderam o questionário sobre o perfil dos candidatos. Observe que nós temos algumas questões abaixo e cada candidato teve que preencher esse perfil. Em seguida, nós teremos algumas atividades utilizando as informações colhidas de cada candidato. Com o questionário preenchido, foram elaborados tabelas e gráficos e foram calculadas algumas medidas estatísticas a respeito dos candidatos inscritos. Vejam duas dessas estatísticas. Aí nós temos um quadro com o grau de instrução dos candidatos inscritos, onde nós temos alunos sem escola, 80, que dá 5%, que cursaram do primeiro ao quinto ano, 240 inscritos, que dá 15%, que cursaram do sexto ao nono ano, 480 inscritos, 30%, ensino médio, 640 inscritos, 40%, ensino superior, 160 inscritos, que dá 10%, e o total de 1.600 inscritos, que é 100% dos inscritos. Observe que na figura ao lado nós temos uma circunferência e o percentual respectivamente em fatias, o grau de instrução de cada candidato inscrito. Nós temos 10% do ensino superior, 5% sem escola, 15% do primeiro ao quinto ano, 30% do sexto ao nono ano e 40% com o ensino médio. Então podemos identificar no gráfico que o maior percentual cursou o ensino médio e o menor percentual não ingressou na escola. Na pesquisa do grau de instrução foram feitos uma tabela e gráfico de setores, que chamamos de pizza, como aprendemos nos anos anteriores. A tabela é chamada tabela de frequência e distribuição de frequência. Você pode notar que a frequência é a quantidade de candidatos em cada categoria do grau de instrução. Observe que o número de candidatos do sexto ao nono ano foi 480 candidatos, do total de inscritos. Então a porcentagem ficou da seguinte forma: 480 dividido para 1.600 vezes 100% é igual a 30% dos candidatos. Observe na outra tabela de frequência a quantidade de carros nos casos dos candidatos inscritos. Número de carros: nenhum carro. Frequência 288, 18%. Um carro, 608 inscritos, 38%. Dois carros, 352 inscritos, 22%. Três carros, 192 inscritos, 12%. Quatro carros, 128 inscritos, 8%. E cinco carros, 32 inscritos, 2%. Num total de 1.600 inscritos, 100%. E observe agora no outro gráfico o seguinte: nós temos para zero carros 18% e as barrinhas de acordo com cada quantidade de percentual de pessoas inscritas e a média de 1,6 carros por casa. Então, na estatística da quantidade de carros também foi feita a tabela de frequência e o gráfico já apresentado é o cálculo das colunas. Além disso, é apresentado mais um resultado, a média, que é 1,6 carros por pessoa, como foi calculado nessa média. Cálculo da média numa tabela de frequência. Em estatística, quando se fala em média sem especificá-la, trata-se de uma média aritmética. Como no problema proposto, são 1.600 candidatos e cada um respondeu a pergunta sobre o número de carros e de casa. A média apresentada é a média aritmética das 1.600 respostas, mas há mais uma resposta igual. Veja: 0 de 288, 1 de 608, 2 de 352, 3 de 192, 4 de 128 e 5 de 32. Assim, a média aritmética pode ser calculada como uma média ponderada. Torna-se cada número de carros o peso igual à respectiva frequência. A soma dos pesos e da soma das frequências se dá ao total de candidatos. A média do número de carros: 0 vezes 288, mais 1 vezes 608, mais 2 vezes 352, mais 3 vezes 192, mais 4 vezes 128, mais 5 vezes 132, dividido por 1.600.
Essa média vai dar um resultado de 1,6. Numa tabela de frequência, a média é calculada multiplicando-se cada número observado pela respectiva frequência, adicionando-se esses produtos e dividindo-se pelo resultado pela soma das frequências. Abaixo vamos ter alguns exercícios propostos na página 159, exercício 1 e 2. Na sequência da nossa lista de exercícios, teremos exercício 3, 4 e 5. E na página 165, o exercício do número 16 ao 23. Ok, turma? Então até a próxima aula.